de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceito como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve sei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve sei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo que a neve sei. Graça e paz, irmãos. Nós vamos mais uma vez estar colocando a mensagem para que nós possamos juntos estar desfrutando desses momentos nesse domingo. Queremos comunicar à igreja, os irmãos, que no próximo domingo, dia 21, às 10 horas da manhã, então, teremos novamente a ceia do Senhor, a celebração da ceia. E estaremos avisando durante a semana para que os irmãos se preparem para que nós possamos celebrar a ceia junto. Estarei lendo Efésios, capítulo 6, versículos 10 até o versículo 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que Deus possa estar nos abençoando nesses momentos a seguir. Irmãos, vamos à meditação da palavra de Deus em uma passagem que é um pouco longa, mas eu vou fazer apenas os destaques, mais ou menos na continuação do que a gente falou, deixou aí para domingo de manhã. E eu queria dar um tema bem rápido, só para a gente entender, ficar mais didático. Depois da glória na montanha, vem a necessidade no vale. Nós vimos na meditação anterior a alegria quase inexplicável dos discípulos ao contemplarem a glória de Jesus no momento da transfiguração. Após a transfiguração, provavelmente ainda no período da manhã, Jesus desceu no período da manhã com os 3 discípulos que com ele estavam lá na montanha, no monte. Lá em cima do monte, gozo e glorificação, mas cá embaixo, a necessidade de alguém que sofria com um problema muito sério. Vemos no texto a sofrida experiência de um pai sofrendo com a possessão maligna do filho e, além disso, uma questão, um estado epilético que o filho sofria. Eu quero focalizar esse texto da seguinte forma. O pai, não encontrando Jesus, ele encaminhou o filho para os discípulos, que não puderam resolver o problema. A multidão se acotovelava, se aglomerava, e escribas e fariseus se vangloriavam do insucesso dos discípulos que naquele momento fracassaram. E no verso 14, Marcos 9, verso 14, nós lemos o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Geralmente, aquelas pessoas que não fazem nada, às vezes porque não querem, às vezes porque não sabem fazer, são aquelas pessoas que mais criticam aqueles que estão de uma forma ou outra procurando fazer, mesmo que às vezes a situação seja difícil. E aí Jesus faz uma pergunta: o que vocês estão discutindo com eles? O pai aflito se apresenta para Jesus, está aí no verso 17, e diz assim: um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Interessante, irmãos, que nessa situação o pai, além de trazer o filho, se apresentar para Jesus após o fracasso dos discípulos e dizer que trouxe o filho que tinha esse problema, ele ainda narrou o problema que o filho vinha sofrendo. Disse que o inimigo pegava, que jogava no fogo, às vezes na água, e ele ficava muito abatido nesses momentos. A Bíblia diz que nós temos que lutar não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades do ar nos lugares celestiais.
com a presença de Jesus, logicamente o maligno pode se revoltar, mas o poder de Jesus é imensurável, é muito maior. O poder de Jesus resolve toda e qualquer situação quando nós nos dirigimos a Ele com fé. Fé no seu poder para libertar, fé no seu poder para curar. E os discípulos, depois que Jesus realiza a cura do menino e faz a sua libertação da possessão maligna, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: por que nós não pudemos fazer? E aí, meus irmãos, eu preciso parar um pouquinho para ajudar a pensar. Por que nós não pudemos fazer? Por que alguns podem e outros não? É porque alguns alimentam o medo de enfrentar a situação, enquanto outros alimentam a fé no poder de Jesus para a realização das coisas. A resposta de Jesus é grande motivação para alimentarmos a nossa fé no poder de Deus. Lá no verso 29, ele disse: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. A oração e o jejum são práticas necessárias para alimentar a nossa fé. A frequência aos cultos, a leitura diária da Bíblia, os estudos da palavra, despertam desejos de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual nos leva a uma busca de crescimento, logicamente, na nossa fé. Reforça a nossa confiança no Senhor. Não é nenhum julgamento temerário dizer que existem crentes fortes e existem crentes mais fracos. A fé e a oração são dois poderosos dínamos espirituais para movimentar o testemunho cristão e fazer com que a gente seja vitorioso sem nunca fracassar. Eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte para concluir. Tanto a fé quanto a oração necessitam de crescimento até que se tornem suficientes e fortes. A fé se fortalece na palavra de Deus e, por sua vez, a oração fortalece a nossa fé. Aqueles discípulos, os 9, certamente não puderam fazer o trabalho porque faltou-lhes alguma coisa. Que essas coisas que são espirituais não nos falte nunca para a realização da obra de Deus, no trabalho do Senhor, seja ele mais fácil ou seja ele um pouco mais difícil. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que você tenha uma semana abençoada e sem precisar enfrentar qualquer situação, você tenha fé em Deus suficiente para assim fazê-lo e ser vitorioso. Não fracassar na sua fé, mas estar com o seu testemunho sempre reforçado aí no Senhor. Que Deus o abençoe. Amém.